Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Irmãos e irmãs, Deus os abençoe e sejam bem-vindos. Evangelho de hoje, João 6, de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aí na conclusão do Evangelho de São João, no capítulo 6, um discurso onde Jesus falou da Eucaristia, do pão vivo descido do céu, do comer da carne, do beber do sangue dele, que aquele que come da carne e bebe do seu sangue terá a vida. E aí o que acontece é que algumas pessoas estão dizendo que as palavras de Jesus são palavras muito duras, difíceis, quem vai conseguir escutá-la? E resolveram ir embora, abandonaram o Senhor. Um gesto que não foi realizado apenas naquela época. Hoje muitas pessoas também, diante da exigência do Evangelho, diante da exigência da Palavra de Deus, diante da exigência colocada pela Palavra de Deus, muitas pessoas também vão embora, desistem, abandonam, se afastam de nosso Senhor, abandonam o Senhor Jesus e não acham que seja possível viver o Evangelho, viver a Palavra, viver essa comunhão com Deus. E aí, infelizmente, se perdem por tantos e tantos caminhos. Jesus, ele não adula, Jesus não passa a mão na cabeça e Jesus, ele não diminui a exigência do Evangelho. Eu acho isso muito bonito, não é? O Evangelho tem que ser anunciado, a palavra de Deus tem que ser anunciada, o Evangelho tem que ser pregado, e depois que as pessoas, então, diante das dificuldades colocadas, elas resolvem ir embora, Jesus, ele pergunta também para os discípulos: e vocês também não querem ir embora? A proposta é essa, a proposta do reino de Deus, a proposta do Evangelho, a proposta que eu vos faço é essa daqui. E vocês também não querem abandonar, não querem ir embora, não querem me deixar, e vocês também não querem desistir? E São Pedro, assim como tantos também, ao longo dessa história, ele diz: nós não iremos a lugar nenhum, nós vamos ficar com o Senhor, porque Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos que Tu és o Messias, o Filho de Deus. E é isso, não é? Nós temos que fazer esse exercício de fé, de poder crer, de poder acreditar, de poder aderir a Jesus, adorando, servindo e amando ao Senhor, e nunca na nossa vida nos afastar dele. O Evangelho tem as suas exigências, são muitas. Eu também às vezes costumo dizer, ser católico não é fácil, seguir a Jesus não é brincadeira, exige uma mudança de vida, uma transformação do coração, uma transformação da nossa mente, exige uma mudança do nosso comportamento, e esse é o caminho. O caminho que Jesus ele nos coloca é esse daqui. E nós precisamos aderir.
né, sem meias palavras, sem querer, né, florear muito a coisa, sem querer na nossa vida talvez, vamos dizer assim, diminuir a exigência do Evangelho. Não, nós precisamos aderir ao Evangelho na sua exigência e viver a santa vontade de Deus, e viver em comunhão com Deus, e buscar viver a nossa vida de santidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos medo. Nós só encontramos palavras de vida eterna em Cristo. Palavras exigentes, mas palavras que nos mudam. Palavras exigentes, mas palavras que nos transformam. Hoje o que nós mais precisamos na nossa vida é viver essa experiência profunda do amor de Deus na nossa caminhada de fé. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que o Evangelho de São João, nesse capítulo 6 que nós meditamos, nos leve a um amor cada dia maior por Jesus presente na Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até na segunda-feira, com a graça de Deus.